meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo aprofundado da doutrina espírita aqui no Tomás de Aquino. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos conhecer um roteiro, a história de um dos mártires, um dos principais mártires do cristianismo, que é o primeiro, o Estevão, que tem uma importância muito grande. O entendimento da sua história vai nos levar de fato a um conhecimento maior sobre esses primeiros anos do cristianismo na Terra, depois ali do martírio de Jesus. Então nós vamos entender aqui quem foi Estevão, nós vamos nos aprofundar acerca da história de vida desse mártir do cristianismo e também entender como é que ele contribui em termos de conhecer o processo da doutrina espírita também, sendo então a doutrina o consolador prometido por Jesus. Então nós vamos começar, como é de praxe, a nossa prece inicial, depois vamos entrar nos nossos subsídios e levar essas reflexões. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, alguma reflexão para contribuir, coloque aqui no chat ou lá no nosso grupo do WhatsApp também, que nós vamos estar atentos para acompanhar e também para responder os questionamentos que possam surgir. Então, caso vocês queiram acompanhar também, tá lá no módulo 2, ainda sobre o cristianismo, no roteiro 11, que versa sobre Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então vamos à nossa prece inicial, concentrar e elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, nosso amigo, nossa principal inspiração, nesse dia de hoje também, para que possamos nos concentrar nas suas mensagens e também nas suas ideias que levaram Estevão, então, a se tornar um dos principais, um dos primeiros propagadores das suas mensagens. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecidos nesse momento, por essa oportunidade, por esse convite ao entendimento sincero das suas mensagens, dos seus ensinamentos. E assim, Senhor querido, agradecidos pela oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas, nós te pedimos que eleve o nosso pensamento a Deus, fazendo-nos flutuar, nos possibilitando a clareza das suas ideias, nos permitindo o entendimento e a lucidez da tua mensagem, por meio do aprofundamento na doutrina espírita. Quem sabe mudarmos as nossas atitudes, transformarmos os nossos corações, despontarmos em nosso peito novos horizontes. E assim, Senhor querido, te pedimos também que estenda toda essa luz aos nossos lares, aos nossos familiares, nossos amigos mais próximos, parentes, colegas de trabalho, de estudo, nossos vizinhos e até com aqueles que nós temos algum desafeto. Que possa, Senhor, levar essa luz benfazeja e transformar toda energia deletéria em energia salutar. Fique conosco durante essa hora, nos iluminando e nos concedendo somente o necessário ao nosso aprendizado. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para o nosso estudo, que esse tópico é um tópico muito importante, como eu estava falando agora há pouco, e ele fala sobre a vida de Estevão. Então nós vamos conhecer aqui quem foi Estevão, qual é a importância dele e de fato fazer algumas associações, inclusive com o que nós já conhecemos da própria história do cristianismo. Então vamos aos nossos objetivos específicos para entendermos aqui o que nós vamos conversar. Então, nós vamos então elaborar uma breve biografia de Estevão para que nós possamos nos aprofundar e nos apropriar também de quem foi esse mártir e também destacar a importância do seu trabalho na edificação da igreja cristã, porque foi um dos principais, na verdade um dos pioneiros, um dos primeiros a montar, a construir essa ligação do cristianismo com o Estado, porque Estevão de fato participou desse processo
de legitimar o cristianismo enquanto prática, né? Então nós vamos primeiro pelas ideias principais, depois nós vamos ali para os subsídios de fato, que é entender quem foi Estevão, e nas conclusões nós vamos entender o seu martírio, né? Entender esse convite que foi o entendimento também do seu martírio, né? Então, nas ideias principais, nós temos aqui, primeiro baseando, né, principalmente os subsídios estão sendo baseados ali na leitura de Paulo e Estevão, que foi ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada pelo médium Chico Xavier. Então, nós vamos entender aqui o primeiro momento da história baseado aí nessa leitura, que é uma leitura super importante, né, que a gente faz a sugestão de todo espírita ler, né? Porque é um livro que é denso, é um livro muito cheio de informações e é uma das principais leituras acerca da história do cristianismo dentro da literatura espírita, né? Então, esse é um livro necessário, um livro super importante, que aqui nós vamos ter acesso a alguns trechos e tentar ali fazer um link com esse aprofundamento da doutrina, que é a proposta do nosso estudo, mas nós não vamos conseguir lê-lo todo, né? Então é um convite para uma leitura complementar, quem sabe aí para aproveitar e aprofundar ainda mais sobre esses dois personagens que foi então antes Saulo de Tarso e depois Paulo e Estevão, né? Então a gente tem nessas ideias principais, nesse começo, que Estevão foi o nome adotado por Gesiel quando se converteu ao cristianismo. Então ele não se chamava Estevão no primeiro momento, a gente vai ver, inclusive quando ele passou a se chamar Estevão, a gente vai ver esse momento ali que foi na casa de Simão Pedro. Então, ele era um judeu helenista de Corinto e era filho de Jochebede e irmão de Abigail, que era futura noiva, então, de Saulo de Tarso. Então, eles tinham uma ligação por serem contemporâneos e também por terem essa relação fraterna, a princípio, né? Porque ela seria, Abigail, então, seria a noiva de Saulo de Tarso. Então, ainda nas ideias principais, a gente tem informação de que no ano de 34, então foi 34 anos depois do desencarne de Jesus na Terra, né, do momento do seu martírio, os judeus que viviam em Corinto, uma cidade que foi incorporada pelo Império Romano, sofreram atormentada perseguição, conduzida pelo precônsul ali Licínio, né, que é um nome até conhecido, que perseguiu durante muito tempo os cristãos. Então, ele era preposto de César na província de Acaia, que culminou no assassinato de Jochebede, e na prisão e encaminhamento de Gesiel, então, ainda Gesiel, a um trabalho forçado nas galés romanas, né? Então, Abigail fugiu para Jerusalém, a irmã de Estevão, fugiu para Jerusalém sob a proteção do casal Zacarias e Ruth, que a adotou como filha. Então, a gente vai ver aqui, nesse primeiro momento, que a história de Estevão já começa numa turbulenta situação, né? Numa situação de conflito, de guerra, de ter que ali ver a sua mãe, né, morrendo aliás, na verdade o seu pai morrendo, né, Jochebede, e aí depois a irmã tendo que ser levada, e ainda bem foi adotada, né, como filha, foi acolhida por Zacarias e Ruth, né, esses personagens também conhecidos e importantes, mas ali depois ele vai e é levado também a um trabalho forçado, é preso, enfim, sofre todas as condições ali da prisão romana, né? Ele é levado a esse martírio já desde então. Então, nós temos aqui a informação de que, apesar de tudo isso, né, quando libertado do serviço forçado, então pelo então generoso romano Sérgio Paulo, Gesiel chega extremamente enfermo, né, doente a Jerusalém, e é acolhido por Simão Pedro na Casa do Caminho. Então, ali a Casa do Caminho, depois do martírio de Jesus, depois de seu desencarne, Simão Pedro passa a ser uma referência entre os cristãos primitivos, né, os primeiros cristãos, e era um lugar em que se reuniam, em que faziam ali as palestras, as conversas e continuavam os ensinamentos do Cristo. Então, Simão Pedro foi um dos principais
precursores também, depois ali do Cristo, que continuaram a mensagem evangélica de Jesus. E não por acaso, a casa dele já era antes, né? Inclusive essa referência que nós temos da a casa do caminho, né? A casa de Simão Pedro, porque foi lá em que Jesus reuniu muitas vezes os seus apóstolos, em que ele se sentia acolhido, inclusive foi onde ele repousava muitas das suas peregrinações, onde eles paravam durante algum tempo. Então, a casa de Simão Pedro tinha esse propósito desde da própria vinda de Jesus à Terra, né? Então, a casa de Simão Pedro, que foi conhecida então como Casa do Caminho, era uma instituição de auxílio aos necessitados que foi fundada por ele próprio. Isso está lá no capítulo 3 do livro. E Estevão foi um dos mais destacados cristãos nos primeiros tempos da edificação da igreja cristã. E é como está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, um espírito cheio de graça e de poder que operava prodígios e grandes sinais entre os povos. Então a gente tem as informações aqui, de fato, que Estevão, com essa operação, que seriam esses prodígios, né? Seriam de fato os milagres, né? Então ainda tido como os milagres. Ele tinha já uma implicação, um entendimento do seu talento, né? Então ele colocava ali em prol do bem, em prol dos necessitados, das pessoas que precisavam, ele colocava o seu talento, né? E aí a gente tem então algumas informações, alguns dados biográficos de Estevão, algumas informações acerca da sua vida, que diz assim: Estevão, então, era um judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, província de Acaia, que era dominada então pelos romanos. E ele era descendente da tribo de Issacar. Estevão se revelou desde jovem destacado estudioso das Escrituras, apreciando em especial os ensinamentos de Isaías que anunciavam a promessa da vinda do Messias. Então, Estevão já se demonstrava ali desde a sua tenra idade uma pessoa que era muito interessada, era muito estudiosa, ele era uma pessoa que conhecia muito, exatamente por conta disso, da sua vivência ali, desde jovem, se dedicando ao estudo, né? E a sua vida foi marcada, assim, por grandes sacrifícios, renúncias e, sobretudo, quando ele se converteu ao cristianismo, em que ele precisou ali abrir mão até mesmo da sua própria identidade. Isso é muito simbólico, ele mudou o nome, né? Não por acaso, a gente vai ver, inclusive, porque a partir desse momento, Gesiel rompe com as tradições do judaísmo, então ele adota o pseudônimo, o novo nome de Estevão, e se torna, então, o primeiro mártir do movimento cristão. Então, Estevão, antes Gesiel representava uma comunidade que era o judaísmo. No momento em que ele se encontra no cristianismo, ele se converte, né, porque ele faz uma conversão de crença ao cristianismo, ele se torna Estevão. Então é como se ele tivesse ali foi uma troca de identidade, mas foi de fato deixar para trás o que ele foi e que foi muito importante, porque ele adquiriu todos os conhecimentos ali no judaísmo e inclusive serviu de inspiração para a sua jornada no cristianismo, mas no momento em que ele escolhe se tornar cristão, ele abraça um novo ser, ele abraça uma nova identidade. Isso é muito importante até para que a gente faça uma comparação com o nosso próprio entendimento sobre a reencarnação. Quando nós assumimos uma nova existência, né, quando nós voltamos à Terra como um novo ser, nós temos outra identidade também. E sempre é uma nova chance, né? Uma nova identidade produz ali na gente uma esperança. E foi o caso de Estevão. Ele tinha ali uma história antes de ser Estevão, como Gesiel, que foi uma história dentro também de uma pessoa, de um movimento, né, dedicado e tudo, mas no momento em que ele escolhe, né, porque foi uma escolha, se converter ao cristianismo, ele vê como uma nova chance, como um novo processo. Isso é muito importante para nós entendermos também como isso se desdobrou ao longo da vida dele. Então vamos continuar aqui vendo esses dados biográficos de Estevão.
em que diz assim, então, voltando lá naquele comecinho que a gente viu, nas ideias centrais, né, nas ideias principais, que fala assim, os dados, no ano de 34 depois de Cristo, os habitantes então de Corinto sofreram uma dolorosa perseguição de Licínio Minúcio, que era o precônsul romano. A cidade foi cercada de grande número de agentes políticos e militares que estabeleceram o terror entre todas as classes com seus processos infamantes. E numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais nessa nefanda extorsão. Então, Licínio invadiu junto com seu exército a cidade de Corinto e extorquiu todos eles ali, principalmente as famílias judaicas, porque ele tinha ali uma necessidade, até pela crença ali dos romanos, em quebrar, romper com os judeus, né? A gente sempre vê essa rixa, e não por acaso isso também foi levado a cabo durante muito tempo, inclusive como uma forma de expiação dos próprios judeus, né? E aí a gente tem essas informações ainda aqui nesse começo, que a família de Estevão, que se resumia ao seu pai, Josebede, e a irmã Abigail, que futuramente seria então a noiva de Paulo de Tarso, uma vez que a sua mãe já era falecida. Então, Josebede, que foi ali naquele começo também assassinado, né, dentro do processo do martírio, era pai de Estevão e ainda Gesiel, né, e sua irmã Abigail, que tinha uma conexão ali, que seria então a futura noiva, seria a noiva de Paulo de Tarso. Essa família, como está lá nos nossos subsídios, foi diretamente atingida por essa perseguição do preposto de César, né, de Licínio, quando o idoso ali, o pai de Estevão, Josebede, foi covardemente assassinado. Então Estevão foi feito prisioneiro e atirado ao trabalho forçado nas galés, né, nas galeras romanas. Então ele foi ali jogado para se tornar um escravo dentro ali daquela condição precária e extremamente desumana que estavam ali sendo submetidos os prisioneiros do Império Romano, né? E aí a gente ainda tem essas informações. Então Abigail, a irmã de Estevão, fugiu para Jerusalém e ficou ali sob a proteção de Zacarias e Ruth, que também eram vítimas de perseguição e que teve também os seus filhos mortos, né? E esse casal adotou Abigail como filha, né, como irmã querida, que era então a irmã de Gesiel. Então, Ruth e Zacarias receberam Abigail em seus braços, né, acolhendo ali como uma fugitiva da guerra, porque ela estava ali fugindo nessa condição. E aí Estevão, né, no caso ainda Gesiel, ele enfrentou com muita coragem e com uma grande fortaleza moral as provações que a vida lhe reservara. Então, nas galés romanas, o valoroso seguidor do Cristo foi submetido às mais ásperas privações, mas estoicamente tudo suportou, jamais perdendo a fé em Deus. Olha que importante essa informação para a gente entender o porquê de então Estevão se tornar o mártir, o primeiro mártir do cristianismo. Então ele já tinha aqui, nesse primeiro momento de uma ruptura com a sua própria família, porque a sua irmã fugiu, se salvando inclusive do Império Romano, que violentamente invadiu sua cidade. Perdeu o pai, né? Já tinha perdido a mãe, mas perdeu o pai nessa condição e se tornou um prisioneiro. Então, tudo isso levou ele a criar ali, naquele momento, ter que enfrentar toda aquela dor, né? E a principal forma que ele fez de enfrentar essa dor foi com coragem e muita fortaleza moral. Porque Estevão, desde o início ali da sua vida no cristianismo, já demonstra ser um espírito com uma condição elevada, visto que aceitou primeiramente, né, mas aguentou também esse sofrimento, né? Lógico que ele não aguentou calado, nós sabemos que teve todo um processo para que ele se preparasse para isso. Ele aguentou dentro das condições em que era possível suportar. É tanto que tem momentos que ele cede, que ele sofre, mas dentro da sua condição, a gente tem que fazer um paralelo com a condição moral, ele veio numa missão, né? Então ele tem ali
condições no seu próprio espírito, por isso que ele não perde a fé em Deus, porque ele entendia no seu profundo sentimento ali no seu coração que aquilo tinha uma razão de ser, nada é por acaso. Então, aquele sofrimento, essas mais ásperas privações, ele suportou, porque ele sabia que a sua relação com Deus, o entendimento que ele tinha ali do humano era muito além ainda do que aquela situação que ele era submetido de forma violenta e forçosa poderia lhe proporcionar. E aí a gente tem algumas outras informações sobre isso também, né? Então, voltando ali de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre, né? Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, em comissão de natureza política, que foi inclusive o responsável por libertar o então Gesiel dessa condição de escravo. Então, dada a importância de seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, foi reservadas as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, adoeceu com febre alta e abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Então ele adoeceu, tinha ali um processo muito grave de condições físicas, né? Inclusive levando ali aquele adoecimento a piorar. E então, Gesiel foi designado para cuidar desse passageiro, né, dentro das galés romanas. E Estevão cuidou desse romano com extrema dedicação, conquistando-lhe a simpatia, tendo ali uma confiança daquele coração que precisava de ajuda. Estevão ali não pensou duas vezes e ajudou. Então, entre esses dois, entre ambos, entre Sérgio Paulo e Estevão, que ainda era Gesiel, estabeleceu-se um laço de amizade sincera, de sorte que, usando do prestígio político que possuía, Sérgio Paulo obteve a libertação desse dedicado enfermeiro, fazendo-o aportar em Jerusalém. Então, Sérgio Paulo foi tão grato, ficou tão feliz com esse cuidado que recebeu ali de Gesiel, né, de então Gesiel, que o libertou em Jerusalém. Levou ali ele a ser livre naquele momento, concedendo-lhe então essa liberdade tão importante. E Estevão chegou então em Jerusalém extremamente enfermo, né? Ele estava ali, a gente tem que situar isso, né? Ele estava nas galés romanas, então ele estava em condições de precariedade, insalubridade, né? Passando fome, passando necessidades físicas. Mas, e também porque ele contraiu essa doença estranha que atingiu o Sérgio Paulo. Por ele cuidar do Sérgio, ele acabou contraindo a mesma doença, né? Então ele ficou ali também enfermo. E foi conduzido então à Casa do Caminho, que era a moradia do apóstolo Simão Pedro, que foi transformada em um local para atendimento a todos os necessitados. A Casa do Caminho se tornou uma referência em Jerusalém para acolher todos os corações que precisavam. E então Estevão foi levado para lá como um enfermo que necessitava desse auxílio, né? E aí a gente tem nessas informações muito interessante que na Casa do Caminho Estevão recebeu esse amparo que precisava, encontrando no apóstolo Pedro um verdadeiro amigo, que lhe prestou esclarecimentos a respeito de Jesus e toda a sua iluminada mensagem de amor. Simão Pedro, após tomar conhecimento do drama que Gesiel havia vivido, recomendou-lhe manter-se em anonimato, adotando-o como filho e lhe batizando com o nome grego de Estevão. Então, olha que importante essa informação. Nada é por acaso, nada acontece ao acaso. Então, Estevão, ainda Gesiel, foi acolhido dentro de uma casa que tinha todo o propósito das mensagens evangélicas de Jesus, que continuou o seu legado, né? Continuou ali o seu trabalho. E Simão Pedro, lembrem que Simão Pedro era um dos principais apóstolos do mestre, porque ele era um dos mais velhos, ele tinha uma relação muito próxima com o mestre, principalmente porque ele tinha ali
uma sabedoria, uma seriedade diferente dos outros que ainda eram jovens, né, como Tiago, como Levi, enfim, Mateus, né, que se tornou depois Mateus, mas enfim, então Simão Pedro tinha uma responsabilidade no sentido de continuar as mensagens do mestre, porque ele havia visto tudo, ele viu o martírio, ele viu o sofrimento, a perseguição, e ali ele entendia a importância de não compactuar e não continuar com essa perseguição. O que ele fez? Indicou, sugeriu a Gesiel, então Gesiel, a mudar o nome, porque ele precisava manter o anonimato, dizendo assim, olha, você pode ser perseguido, você foi liberto, mas podem procurar você, então vamos o batizar, vamos mudar de nome. E essa foi a razão pela qual Gesiel, então, adotou o nome de Estevão, né, o nome grego, e se tornou ali filho de Simão Pedro. Então ele tem uma ligação que, como a gente entende também pela doutrina, é providencial com Simão Pedro, né? Naquele momento ele precisava estar ali, ele foi acolhido pelo próprio Simão e teve esse processo de se transformar a partir dessa experiência com Simão Pedro, né? E aí nós vamos continuando, então, entendendo um pouco mais da história de Estevão, em que nós temos assim. A partir desse momento, então, Estevão absorveu-se nos estudos do ensino do Cristo, participando da difusão da mensagem da Boa Nova, na modesta moradia da Casa do Caminho, cujos serviços e alimentação, enfermagem e semeadura da palavra divina cresciam celeremente. Então, nós temos aqui que Estevão, absorvido dessa mudança, mudando ali de identidade, mudando até mesmo de história, né? Porque ele era um judeu que rompeu com o judaísmo, não porque não entendia ou não absorvia suas ideias, mas porque conheceu a mensagem do mestre, né? Então, ele foi perseguido pelo Império Romano, ele foi preso, ele passou por todo um martírio, sofrimento físico, né? Da doença que contraiu, inclusive cuidando de quem o libertou, e quando ele conhece Simão Pedro, ele entende tudo aquilo, se traduz no entendimento de que ele estava ali conhecendo Jesus também, através das mensagens que deixou a Simão. Então ele foi e participou desse processo de entendimento da Boa Nova, de absorver as ideias do Cristo, e passou ali a trabalhar na Casa do Caminho, né? Então os serviços dele de enfermagem, de cuidado que ele fazia até aquele momento, acabou ali tendo um propósito, né? Com o entendimento, inclusive, como uma missão que o mestre poderia ter deixado ali designado a esse coração. E aí, continuando, na primeira reunião na igreja humilde, Simão Pedro pediu, então, que nomeassem 7 auxiliares para o serviço de enfermaria e para os serviços de refeitório. Entre esses 7 escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos, porque Estevão tinha essa característica. Ele era um coração que todos se identificavam. Ele tinha, inclusive, como está escrito no Paulo Estevão, ele tinha uma serenidade até mesmo na sua voz, no seu tato com o outro, né? Então, aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade faziam com que difundisse entre os doentes e os indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Então, os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para o alívio de suas dores. Olha que importância esse trabalho de Estevão com os doentes, né? Porque ele fazia tanto acolhimento que proporcionava a esses moribundos que estavam ali naquelas condições de doença ali, já talvez nos seus últimos momentos, que eles recebessem uma nova chance de Deus, né? um novo arauto, né? um novo consolo, oferecendo ali um alívio para suas dores físicas e também um amparo espiritual. Então, em pouco tempo, Estevão se tornou famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos, né? Os seus prodígios. Considerado o escolhido do Cristo,
a sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Então, em pouco tempo, a gente pode entender que Estevão se tornou esse coração, esse mártir do cristianismo, e muito alinhado com as ideias do mestre, muito alinhado com os seus apóstolos, né? Com seus seguidores, ele se tornou também esse instrumento de levar as mensagens do mestre e continuar a consolidação do Evangelho de Jesus. Então ele foi um dos personagens principais nesse sentido, né? Para que a gente possa entender também a importância de Estevão para a doutrina espírita, né? Olha o que ele fazia. Ele tinha ali, dentro dessa tarefa na Casa do Caminho, um trabalho de acolhimento aos enfermos, né? A quem chegava doente, a quem estava ali moribundo, indigente, onde às vezes não se havia mais o que fazer, mas ele sabia o que fazer, porque o acolhimento que ele oferecia era tão importante que fazia com que aquelas pessoas que estavam já em condições extremas de adoecimento, já perto do seu desencarne, sentissem um alívio. Então, para que a gente possa pensar e refletir o quanto de Estevão nós temos que também fazer, né? Muitas vezes na casa espírita nós fomos convocados para tarefas ditas, entre aspas, mais simples, como a recepção, e que nós colocamos, poxa, mas eu vou ficar na recepção, vou ficar ali na frente. A recepção ela é tão importante quanto uma tarefa mais complexa, quanto a mediunidade, a reunião mediúnica, porque nós acolhemos os corações que estão chegando na casa, e muitas vezes esses corações chegam psiquicamente, né, espiritualmente doentes, moribundos, já sem esperança. E às vezes um acolhimento sincero, um abraço amigo, uma mensagem ali colocada, né, um seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode mudar aquele curso daquela pessoa, daquele coração. Porque no se sentir acolhido, muitas vezes a pessoa vai retornar. Ela se sentiu tão bem que ela volta. E esse voltar, muitas vezes, abre caminho para outras intervenções, como, por exemplo, para continuidade na assistência espiritual, para fazer um curso, um evangelho, para se engajar nas tarefas como trabalhador ou trabalhadora. Então, olha a importância que é uma atividade que muitas vezes, como o caso da enfermaria, nesse caso aqui da Casa do Caminho, era uma atividade que precisava alguém de confiança ser designado, não era qualquer pessoa para fazer, porque exigia muito trabalho, exigia muita dedicação e exigia conhecimento também. E Estevão tinha essas qualidades, ele tinha esse aval, não só de Simão Pedro, que foi quem o designou para a tarefa, mas também entre os que o conheceu. Em tão pouco tempo de convívio, as pessoas já confiavam nele para essa tarefa. Então isso é muito importante para que nós possamos pensar, fazer um paralelo, né, com a nossa vida também, dentro da doutrina, dentro das escolhas que nós fazemos, porque muitas vezes nós precisamos sim aprender a cuidar, né, para poder de fato exercitar ali os nossos conhecimentos. Então, continuando, em que nós temos aqui a informação de que após a crucificação do Mestre Jesus, numerosos judeus se converteram ao cristianismo e os sacerdotes e membros do Sinédrio, entretanto, temiam que a propagação dos preceitos cristãos provocasse uma desestabilização no judaísmo. Então, sendo assim, se iniciou o movimento de perseguição aos cristãos, a princípio realizado portas adentro das sinagogas e posteriormente foi levado ao público, né, nas ruas, no interior das residências, durante festividades corriqueiras ou até mesmo nas atividades diárias. E foi então que os cristãos precisavam se esconder, né? Nós temos na história do cristianismo primitivo, a necessidade dos cristãos se esconderem, né, se protegerem. Inclusive foi quando foi feito as catacumbas, que até hoje colocam tanta dúvida nos arqueólogos, nos estudiosos da história, de como os cristãos foram capazes de sobreviver, de ficar ali naquelas catacumbas que eram por baixo da terra,
e que tem ali construções da época que desafiam até mesmo a física, né? Como é que eles faziam comida, por exemplo, como é que eles sobreviviam. Eles criaram sistemas de levar o ar, por exemplo. Eles faziam ali comida, faziam fumaça, mas eles conseguiam entender ali o sistema para tirar aquela fumaça daquele espaço para que não sufocasse. Então, as catacumbas, né, que foram feitas ali naquele cristianismo primitivo, são processos que até hoje despertam interesse e curiosidade aos estudiosos. E por isso, né, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo atacados e eles precisaram ali se defender. Então, Estevão foi um personagem que rompeu com o judaísmo, né? Então ele mudou de nome, mudou de identidade, mudou de cidade, porque ele foi acolhido lá em Jerusalém e passou então a ser um cristão, né? Passou a propagar as mensagens do cristianismo. E após então a crucificação de Jesus, esse aqui já foi, peraí, vamos continuando. Então vieram alguns da sinagoga, chamados dos libertos, né? Dos sirineus e dos alexandrinos, da Sicília e da Ásia, e puseram a discutir com Estevão. Então, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que o levavam a falar. Pelo que subornavam os homens que atestassem, eles diziam: ouvimos-lo pronunciar palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram assim o povo. Os anciãos e os escribas, chegando de improviso, arrebataram-no e levaram à presença de Sinédrio. E lá apresentaram falsas testemunhas, falsas informações que depuseram, dizendo assim: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ouvimos-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria esse lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Ora, então todos os membros do Sinédrio estavam com os olhos fixos nele e viram-lhe o rosto semelhante a de um anjo, como diz nessa informação. E aí, olha que interessante, que informação importante. Nessa farsa, isso tudo montado contra Estevão, foi apoiada por Saulo de Tarso. O apóstolo dos gentios aparece no cenário da história cristã como o principal elemento do julgamento, condenação e da morte por apedrejamento de Estevão, né, considerado o primeiro mártir do cristianismo. Esses fatos aconteceram no ano 35 da nossa era, né? E aí a gente tem essa informação, o Saulo, que ainda era Saulo, para que a gente entenda, ele foi um personagem muito importante também, mas ele ia contra todos os preceitos de cristãos, porque, primeiro, ele não concordava, né, primeiro de tudo, e também porque ele era um doutor da lei, então ele buscava as informações dentro do que consideravam como lei. E vejam, foi montado um cenário em que Estevão estava ali propagando mentiras, na verdade, né? Então foi falado lá para Sinédrio que Estevão estava divulgando que Jesus iria destruir aquele espaço, as sinagogas, que iria destruir o próprio espaço dos romanos. Então, diante de tanta calúnia, de tanta blasfêmia, de tanta mentira, Saulo de Tarso apoiou esse martírio, né, esse cenário, levando Estevão à condenação e morte por apedrejamento. Então, esse jovem Saulo, né, como nós temos aqui na informação dos subsídios, ele apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando ali os seus 30 anos, e na fisionomia cheia de virilidade, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e de resolução. Então, Saulo de Tarso era um jovem muito vivaz, muito assim envolvido ali para que ele pudesse continuar as suas ideias. E nós temos a informação de que, chegando então a Jerusalém, vindo de Damasco, Saulo se encontra com o amigo Sadoc, que lhe fornece as informações a respeito de Estevão,
e o efeito que Estevão provocava nas pessoas. Então, cheio de zelo religioso, ele interpreta equivocadamente as preleções de Estevão, considerando-o como blasfemador. E influenciando o espírito de Saulo vai acrescentar, ele vai dizer, ele vai falar assim, não me conformo em ver os nossos princípios sendo aviltados, né, sendo prejudicados, e proponho-me a cooperar contigo para estabelecermos a imprescindível repressão de tais atividades. Então ele interpreta o que Estevão estava fazendo equivocadamente. Então ele continua, com as tuas prerrogativas de futuro rabino, em destaque do templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos, que era como ele entendia a posição que Estevão estava ocupando. Então, tempos depois, num sábado, Saulo e Sadoc se dirigem até essa igreja humilde de Jerusalém para ouvirem a pregação de Estevão. Então, mesmo absorvido ali de todas essas informações equivocadas acerca da vida de Estevão, Saulo decide com Sadoc irem até a igreja para ouvir essas pregações ali do mártir, né? Então, a despeito, né, apesar de ter ficado impressionado com a pregação de Estevão, Saulo vai interpelar o expositor de uma forma ríspida, né, por meio de uma ríspida conversa, na tentativa de desacreditá-lo frente àquela assembleia. Então, ele queria ali, na verdade, colocar o Estevão numa posição de humilhação, né? De falar, olha, isso aqui que você está falando é mentira. Enfim, ele queria ali desacreditar as palavras do mártir na frente de todo mundo. Estevão, porém, se manteve sereno, respondendo com muita gentileza e com muita firmeza os apartes daquele doutor da lei. Então, desse momento em diante, destacam-se nas sinagogas os debates religiosos entre Saulo, o orgulhoso fariseu, e Estevão, o humilde iluminado cristão. Então, mesmo frente a uma discussão calorosa, né, como foi esse primeiro momento ali na Casa do Caminho, em que Saulo, né, porque ainda era Saulo, enfrenta as palavras de Estevão, Estevão se manteve firme, confiante, sereno, gentil, falando ali apenas o que era necessário. E aí tinha esse contraste, né, entre Saulo, que era muito orgulhoso, que se demonstrava muito difícil em absorver todas as mensagens cristãs, e Estevão se demonstrando ali humilde, iluminado, com o pensamento de fato elevado, não se deixando abater por essa investida que foi a de Saulo, né? Então, a gente tem essas informações nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, que, inconformado com as serenas proposições de Estevão, Saulo se perturbou, né? E deixando-se levar pelo orgulho, né? pela teimosia, denunciou Estevão a Sinédrio, onde montou um ardiloso esquema de condenação com o apoio de amigos. Então, Saulo viu aquele coração de Estevão e mesmo assim não concordou. Com tanto orgulho, com tanta indiferença, ele levou todas essas informações para Sinédrio. Foi ele quem denunciou a Sinédrio, inclusive onde Estevão estava, né? Porque então ele tinha ali uma condição de estar escondido, né? E aí nós temos a informação de que durante o julgamento, a defesa de Estevão no Sinédrio foi brilhante, revelando então a grandeza do seu espírito. Ele teve a oportunidade também de demonstrar o domínio que ele tinha sobre as Escrituras, discursando com serenidade e segurança. Então ele tinha tanto conhecimento acerca de tudo que ele estava falando. Ele, lembra, lá muito jovem ele já tinha esse conhecimento, ele já se dedicava a estudar. Então a argumentação de Estevão frente a Sinédrio foi muito boa, foi assim, inabalável, né? Mas, entretanto, né, implacavelmente julgado e condenado ele foi à morte por apedrejamento, um homicídio aprovado por Saulo. Mesmo sendo acusado de blasfemador, caluniador e feiticeiro, Estevão manteve-se firme até o final, quando entregou a sua alma a Deus. É tanto que, como
diz lá no livro, né, que o momento em que do seu desencarne, ele reconhece a limitação das próprias pessoas que estavam ali compactuando nesse entendimento de que ele estava errado. Né? Então ele entende na sua humildade que não era aquele momento necessário, mas o que viria depois, sim, para o aprendizado daquelas pessoas. E aí a gente tem essa informação de que nessa hora suprema recordava então os mínimos laços de fé, só um minutinho, os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou de todas as orações prediletas da infância, fazia o possível por fixar-se no seu olhar o quadro da morte do seu pai supliciado e incompreendido. Então ele tinha naquele momento o entendimento de que ele estava passando por um martírio em que o seu espírito havia sido preparado para aquilo. É tanto que o que o fortaleceu naquele momento foi os laços de fé em Deus, né? da vida do reino dos céus, porque era o que ele já conhecia, porque era o que ele já tinha contato. Intimamente ele repetia o Salmo 23 de Davi, o qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam ser insuperáveis. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E as expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam ali no âmago do seu coração. O corpo quebrantava-se num tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Estevão conhecia o Cristo. Não o viu, porém acreditou. E aí é quando ele diz, né? Senhor, não lhes impute este pecado. E aí a gente tem que se questionar, nós conhecemos o Cristo? Né? Mesmo Estevão, estando ali em uma condição, ele não teve contato direto com Cristo, ele, apesar de estar ali naquela vivência, no início do cristianismo, né, que foi um dos primeiros a levar as mensagens do Mestre, porque ele foi o primeiro mártir do cristianismo, ele não conheceu, mas não precisou conhecer para entender a sua mensagem, para entender a mensagem de Jesus dentro da proporção mesmo do Evangelho. Então, o trabalho, de fato, de Estevão foi tão importante, tão grande, que levou ele a ver o Cristo, né? Como é dito no livro. Ele encontrou o Cristo no momento do seu desencarne e ele pediu a Jesus, né, que não lhes imputasse aquele pecado daquelas pessoas, porque ele sabia que o entendimento do Evangelho era muito maior e ele sabia da necessidade de perdoar os inimigos. Né? E aqui nós temos, no finalzinho ali dos subsídios, que antes de emitir esse último suspiro, Estevão perdoa Saulo e os demais perseguidores, adentrando então vitorioso para o plano espiritual. E para o futuro apóstolo dos gentios, que foi Paulo de Tarso, né? Depois que ele se tornou ali, que ele percebeu que tudo que ele carregava e entendia não era, né, um entendimento adequado, era equivocado da parte dele, e depois ele se torna então o apóstolo gentil, e iniciava-se então a sua via crucis, né, marcada por uma dor extrema. Ele acabava de perseguir, de condenar e de aprovar a matança do irmão de Abigail, o seu amor adorado. Então ele fez isso tudo a despeito de ter uma relação, de ter uma vivência próxima com ele mesmo, com Estevão. Né? Então ele compreendeu assim que os seus sonhos conjugais e familiares estariam então comprometidos. E a vida de Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo de Tarso, foi uma vida também de muita renúncia. Né? Quando ele estava ali na porta de Damasco, em que ele se reconhece e ele se entende na necessidade de acolher o Evangelho do Cristo, ele abre mão, ele renuncia dos seus próprios conhecimentos dentro da lei, que era então a lei mosaica, e entende a importância de seguir o Evangelho, né, de absorver as ideias do Mestre como algo que mudaria então a sua perspectiva de vida. Né? Quando Saulo se torna Paulo, ele
adquire também um senso de humildade, de reconhecimento das mensagens do Mestre, e todo aquele orgulho, toda aquela teimosia, toda aquela prepotência se esvai, porque ele assume então uma identidade benfazeja, uma identidade benevolente, um coração que precisava ali também passar por tudo que passou, mas que teve uma chance nova dentro dessa convocação cristã, né? Então é isso, minhas amigas, meus amigos, o nosso subsídios de hoje, que foi de fato o entendimento da vida de Estevão e a importância de fato de nós, mesmo não termos visto Jesus como Estevão, de nós conhecermos o Mestre, né? Porque foi esse a vida de Estevão. Ele não conhecia como o viu, mas ele sempre acreditou. E aí nós precisamos também parar para pensar, nós conhecemos? Nós acreditamos? Né? Essa é a nossa mensagem de hoje, né? Vamos fazer a nossa prece final, elevar novamente nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade de estudarmos, de estarmos lúcidos e com entendimento das suas mensagens, né? Então vamos lá, elevar o nosso pensamento, novamente, imaginar a figura amiga de Jesus, que se aproxima de nós como um amigo conhecido, como alguém que conhece no íntimo dos nossos pensamentos as nossas dores, os nossos desafetos, as nossas necessidades. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade em que nos convida todos os dias a exercermos as nossas virtudes, a nos afastarmos das nossas más inclinações, a nos comprometermos em nos transformar intimamente, com base nos teus ensinamentos, como uma proposta de vida. Te pedimos, Senhor, que ilumine os nossos passos, fazendo-nos seguir os teus. Abençoe nossas famílias, nossa escola diária de aprendizado, fazendo com que aconteça somente o necessário ao nosso aprimoramento, aos nossos aprendizados. Fica conosco, Senhor, durante essa semana, no decorrer de nossa existência, nos oferecendo sempre uma oportunidade de crescimento e de entendimento das nossas vidas. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.